Queridos, nós estamos nos últimos dias de novembro, no qual se realiza a campanha do Novembro Azul, que nos lembra que saúde também é coisa de homem. E que o homem precisa se cuidar, fazer os exames. A gente sabe que as mulheres vivem mais do que os homens. E isso é porque elas se cuidam mais e melhor. Hoje, na medicina, a palavra de ouro é prevenção. Quase toda doença é passível de cura, desde que seja diagnosticada em seus primeiros estágios. Então, estar sempre acompanhando, estar sempre zelando, fazendo aquela manutenção básica é da maior importância. E se isso vale para a nossa saúde física, certamente vai valer também para a nossa saúde emocional. O pastor é alguém que precisa ter um cuidado especial com a sua saúde psicológica. Afinal de contas, o ofício pastoral é um ofício desgastante. E o ministro está sujeito a muitas pressões que fazem com que ele precise observar certos limites, ter certos cuidados. Ainda nos anos 1980, na revista Administração Eclesiástica, foi publicada uma entrevista ou um artigo do Dr. Geiel de Souza. Esse irmão era médico e ele era membro de uma igreja batista ali no Rio de Janeiro e atendeu muitos pastores ao longo da sua carreira. E nesse artigo ele compartilhava o que ele observou tratando tantos pastores batistas no seu consultório. E ele dizia o seguinte, lá nos anos 80, ministros sofrem mais de gastrite, úlcera péptica, obstipação, hipertensão arterial, diabetes, enxaqueca, problemas cardíacos, artroses, isquemias coronarianas, distonia neurovegetativa, depressão, histeria, paranoia, esgotamento nervoso e neuroses. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E a essa altura as esposas de um pastor que estão entre nós estão pensando assim, puxa, eu fui me casar com um trem desse. Não é um artigo científico, é um compartilhamento de experiência, é um olhar de alguém que conviveu com pastores ali no seu consultório médico. Mas nós temos dados científicos também. Essas pesquisas não são aqui do Brasil, são dos Estados Unidos, foram feitas antes da pandemia, então é provável que os números tenham piorado depois desses 2 anos complicados que nós enfrentamos, e são informações trazidas por organizações como o Instituto Francis Schaeffer, o Instituto George Barna, o Los Angeles Times e o Instituto Fuller. Então, as estatísticas são as seguintes. 1.500 pastores abandonam o ministério todos os meses nos Estados Unidos. Não é todos os anos, é todos os meses. A cada mês, lá nos Estados Unidos, um pastor desiste de ser pastor e vai fazer alguma outra coisa. 1.500 a cada mês. 45,5% dos pastores nos Estados Unidos afirmam estar deprimidos. 45,5%, então 50% dos pastores afirma estar com depressão. 75% dos pastores admitem estar estressados. 90% dos pastores estão semanalmente cansados ou desgastados. 70% dos pastores admitem não ter um bom casamento. Olha só, mais da metade, 70%. E aí a gente começa a ver que essa falta de saúde
emocional começa a afetar também a família, o casamento, a saúde relacional. 38% dos pastores estão divorciados ou em processo de divórcio. 70% dos pastores afirmam não ter amigos próximos em quem confiar. E aí a gente começa a ver nessa estatística um pouquinho da explicação dos outros números. Se 70% dos pastores declara que não tem alguém com quem abrir o coração, com quem derramar a sua alma, com quem conversar a respeito das suas dificuldades, isso vai mostrando o porquê daqueles outros números. O custo médio de seguro para tratamento mental de pastores é 4% maior que a média da população. Então, lá nos Estados Unidos, se você for contratar um seguro de saúde, um plano de saúde, e esse seguro ou esse plano vai cobrir doenças de fundo psicológico, emocional, você vai pagar 4% a mais do que outra pessoa pagaria. Porque as seguradoras já identificaram que os pastores adoecem mais emocionalmente. Pessoal, esses são alguns dados que a gente encontrou e que, como eu falei, são anteriores à pandemia. Porque hoje, graças a Deus, a Covid-19 está indo embora, mas outra pandemia se instalou, que é a pandemia da depressão e da ansiedade. Muitas pessoas, isso já foi detectado pelos órgãos de saúde aqui no Brasil, muitas pessoas com depressão, com ataques de ansiedade, com síndrome de pânico, por conta de praticamente 2 anos de isolamento social, tensão, notícias ruins, atritos, insegurança. Então isso vai cobrando um preço, que é o adoecimento da população e também o adoecimento dos pastores. Aliás, essa pandemia da Covid-19 ceifou a vida de muitos pastores. Isso foi notório em todo o Brasil, mas entre os batistas foi especialmente verificado no estado do Rio de Janeiro. A morte de pastores por Covid-19 foi bem maior do que a média da população ali naquele estado. E a gente fica se perguntando o porquê. Talvez, pelo zelo de cumprir o seu ministério, pastores tenham se exposto mais, ido a hospitais, a sepultamentos, tido um pouco menos de preocupação com a sua saúde. É uma possibilidade. Outra possibilidade é de que o nosso estilo de vida um tanto sedentário tenha feito com que a nossa imunidade tenha ficado abaixo da média da população. São possibilidades para a gente pensar, para a gente investigar. Então, saúde é importante, nós precisamos nos cuidar e saúde emocional é o tema dessa oficina. E o que é saúde emocional? Queridos, saúde emocional é algo que alcançamos através do equilíbrio entre a nossa estrutura psicológica e a pressão à qual estamos submetidos. Todos nós temos uma estrutura psicológica. Imagine uma torre, dessas torres de caixa d'água, ou torres de petróleo, ou até mesmo essas torres aqui no parque que sustentam o teleférico, ok? Imagina uma estrutura assim, uma torre. É a sua estrutura psicológica. Cada um tem uma estrutura diferente, que dá conta de uma determinada pressão, de um determinado peso. É por isso que a gente não pode comparar o ministério ou a vida com o ministério ou a vida de outro colega. Ah, o fulano dá conta de fazer, então eu também tenho que dar conta. Cuidado! Ele tem a estrutura psicológica dele e você tem a sua. Algumas pessoas são mais cascudas,
mais resistentes, dão conta de exigências maiores. Outras pessoas são mais frágeis. Na primeira palavra que eu dei aqui, eu disse mais delicadas, um colega me corrigiu. Delicadas não, pastor, frágeis. Eu falei, tá bom, hein? Outros homens são mais frágeis, digamos assim, mais sensíveis. E aí não aguentam tanto peso. Se você comparar um João Batista com um Jeremias, se você comparar um Paulo com um Timóteo, você vai ver que eles não eram iguais. Eles não lidavam com as questões da vida da mesma forma, da mesma maneira. Agora, toda estrutura psicológica tem um limite. Não existe ser humano, por mais forte que seja, emocionalmente, mentalmente, que não tenha o seu limite. A resistência dessa torre vai depender de uma série de fatores. O seu temperamento, as suas experiências de vida, a sua infância, a sua criação, os traumas pelos quais você passou, as questões que você enfrentou, tudo isso contribuiu para formar a estrutura psicológica que você tem hoje. Em cima dessa torre, então, imagine uma grande pedra colocada sobre ela. Essa pedra são as pressões, as exigências, as demandas, os fardos que nós carregamos, às vezes maiores, outros menores. Bom, quando essa torre é frágil demais, ou quando essa pedra é grande demais, ou nós a estamos carregando a tempo demais, porque Deus, na sua sabedoria, deu um plus, deu uma reserva de energia, de força, para a gente enfrentar as emergências da vida. Mas alguns de nós já está trabalhando nessa emergência direto, cronicamente. Esse conjunto formado pela torre e pela pedra, ele vai oscilar. Então a primeira coisa que nós vamos notar é que essa estrutura vai dar sinais de fadiga. Vão aparecer rachaduras, você vai ouvir alguns estalos, que você vai perceber que você não está no seu normal. Ou alguém que convive com você vai dizer, você não está no seu normal. Querido, você viu a resposta que você deu para a irmã fulana? Meu bem, você viu a maneira que você tratou o nosso filho? Você não é disso. Aí a gente começa a perceber que os nervos estão à flor da pele, a gente está com menos paciência, menos tolerância, a gente está mais estressado, mais impaciente. Começam a haver alterações de sono, você vai passar a dormir mais ou dormir menos. Alterações de apetite, você vai comer mais ou comer menos. Começa a fugir do seu normal. Às vezes, vontade de chorar do nada, a perda da graça pelas coisas da vida, aquelas coisas que te animavam, que te faziam sorrir, já não acontecem. Você não se pega mais rindo, contando uma piada, assoviando, cantando uma música. São esses estalos, essas rachaduras que estão avisando, olha, a torre está no seu limite. Se algo não for feito, esse conjunto todo pode implodir. Aí vem o adoecimento emocional, o esgotamento emocional, o esgotamento nervoso, que pode se refletir, inclusive, no corpo, através de doenças psicossomáticas. De modo que a nossa saúde emocional vai depender de fortalecermos essa torre e diminuirmos essa pedra. Não tem fórmula mágica. São essas as duas providências que nós temos que tomar. Fortalecer a torre, diminuir a pedra. Eu quero abrir aqui um parêntese para dizer que, às vezes, numa situação emergencial, você precisará consultar um psiquiatra e tomar um remédio. O que é o remédio? Eu comparo assim, o remédio é uma escora
de emergência para essa torre. Imagine que você detectou que a torre não está segura, que ela pode cair. A primeira providência, você vai pegar algumas escoras e vai colocar ali, enquanto você vai fazer o conserto dessa torre. O remédio é essa escora. Ele vai te dar um resultado em curto prazo. E ele é necessário, afinal de contas, a sua vida precisa continuar, precisa seguir em frente. Mas o remédio é só uma escora, é um auxílio temporário. Não é interesse do médico que você o tome para o resto da vida. E não deve ser o seu interesse também. Se a gente só coloca a escora e não conserta a torre, uma hora o negócio também não vai dar certo. Vai começar a colocar mais escoras, mais remédio, mais medicação. Então, o ideal é que o remédio nos ajude em um primeiro momento, enquanto outras providências vão sendo tomadas para que, num determinado instante, eu possa tirar essas escoras e ficar bem, sem a necessidade do remédio, da medicação. Lembrando que tomar remédio e parar de tomar remédio são duas coisas que a gente só faz sob orientação médica. A gente não toma remédio por conta própria e a gente também não suspende remédio por conta própria. Combinado? Tanto para uma coisa quanto para outra, a gente tem que conversar com o doutor. Nem uma fluoxetinazinha, não pode? Não pode. Não pode. A fluoxetina nem é dos males o maior. Ela é um antidepressivo. Não causa dependência. Não causa dependência. Às vezes tem algum efeito colateral. Algumas pessoas ganham peso, outras perdem a libido. Mas a fluoxetina em si, o Prozac, né, e outros antidepressivos dessa família, nem são um problema. O perigoso mesmo é o remedinho para dormir. É o inofensivo Ocadil. Rivotril? O Rivotril. Esse que parece inocentezinho, que você toma para você poder dormir, dar uma relaxada. Esse é tarja preta. Esse causa dependência. Isso significa que ele é concebido para ser usado durante um determinado período de tempo. Se você não resolve o problema e você cronifica o uso do Rivotril, do Ocadil, agora você tem dois problemas. Aquele que levou você a usar o remédio e a dependência do remédio. Então lembra sempre disso, pessoal. Tão importante quanto só tomar remédio sob orientação médica, porque o remédio que funciona com a pessoa do seu lado pode não funcionar com você. Tão importante quanto só tomar remédio sob orientação médica é também só parar de tomar remédio sob orientação médica. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. O sujeito está com depressão, aí vai lá no médico, vai no psiquiatra, passa o remédio, ele começa a melhorar. Aí quando ele está melhor, chega um abençoado e fala assim: olha, você já está melhor, para de tomar esses remédios, para você não ficar dependente. Sempre tem um crente para falar: Jesus já te libertou, já te curou. Aí o sujeito interrompe o tratamento por conta própria e tem uma recaída. Prejudica toda a remissão daquele quadro. Então, tão importante quanto só tomar remédio sob orientação médica, é só parar o remédio também sob a orientação médica. Combinado? Mas remédios são escoras, são necessários, mas não são a solução definitiva. É algo que vai te ajudar enquanto você fortalece a torre e diminui a pedra. Então eu queria dar agora alguns conselhos para você fortalecer a torre e diminuir a pedra. Esse é aquele pedacinho da nossa oficina em que, se você quiser anotar, é interessante. Tá bom? A nossa oficina vai ser muito prática. Eu estou aqui fazendo uma exposição teórica, mas daqui a pouquinho a gente vai ter algumas dinâmicas para trabalhar nisso que a gente está falando. E essa é a parte em que você pode anotar, se você desejar. Então, primeiro, algumas dicas para você fortalecer a torre. Tá? Vamos lá. Primeiro, fortalecemos a torre quando
buscamos conhecer a nós mesmos. Buscamos conhecer a nós mesmos. A passagem bíblica é o Salmo 103, verso 14, onde o salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus conhece a nossa estrutura. E porque Deus conhece a nossa estrutura, Ele não coloca sobre a gente um peso maior do que a gente dá conta. Se eu não conhecer a minha estrutura, eu poderei desrespeitar o meu limite e adoecer. É o Salmo 103, verso 14. Lembram aquela frase do Sócrates, o filósofo grego? Conhece-te a ti mesmo? Então isso é muito importante. Eu preciso me conhecer. Porque me conhecendo eu vou saber do que eu dou conta e até onde eu dou conta. E quando eu estou precisando de um descanso, de um repouso. Isso é essencial. Segunda dica. Nós fortalecemos a torre quando buscamos um estilo de vida saudável. Buscamos um estilo de vida saudável. E agora a referência é 1 Timóteo 4,16. Em 1 Timóteo 4,16, Paulo diz assim àquele jovem pastor: cuida de ti mesmo. Então, pastores, nós não temos desculpa para não nos cuidarmos. Porque é um mandamento bíblico. Eu estou muito ocupado cuidando da igreja, cuidando do ministério. Mas é recomendação bíblica que você cuide de si. É um estilo de vida saudável. Praticar um esporte, uma atividade física, ir ao retiro, tirar férias. Tirar férias é muito importante. Conheço a história de um pastor que tirou férias. Aí estava lá na praia, calção de banho, deitado na toalha, de frente para o mar, tomando uma água de coco geladinha. Quem que aparece? Um crente. Um membro da igreja. E fica escandalizadíssimo. Pastor, o senhor aqui na praia? E o obreiro respondeu: é, meu irmão, estou aqui na praia. Estou de férias. E aquele irmão inconformado disse: pastor, o diabo não tira férias não. E o pastor olhou para ele e respondeu: estou vendo. Acabei de crer, porque nem aqui ele me deixa em paz. Então, queridos, cuidar da gente mesmo, às vezes, é uma briga que a gente tem que comprar. A sua igreja pode ser compreensiva ou não. Você não pode depender da compreensão da igreja, você não pode depender de uma autorização da igreja para cuidar de você. Porque a autorização você já tem. Cuida de ti mesmo, diz-nos o Senhor na sua palavra. Então, para você fortalecer a sua torre, conheça a sua torre. E segundo, cuide dela. Mantenha um estilo de vida saudável. Terceira dica, para a gente fortalecer a torre, a nossa estrutura psicológica. Nós fortalecemos a torre quando priorizamos o nosso relacionamento com Deus. Priorizamos o nosso relacionamento com Deus. E agora a referência é Mateus 11, 28, onde Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a gente vai a Jesus, a gente experimenta alívio. Então aquele momento diário de oração, de leitura bíblica, é o que vai renovar as suas forças, vai fortalecer a sua estrutura. Então, 3 conselhos para a gente fortalecer a torre. Agora, 3 conselhos para a gente diminuir a pedra.
Lembrando que a pedra representa o nosso fardo, as pressões que estão sobre nós. Primeira dica: diminuímos a pedra quando repartimos e delegamos. Êxodo 18, 18. Em Êxodo 18, 18, a gente tem aquele conselho do Jetro, dizendo para o Moisés delegar, repartir, e o Jetro diz assim para o Moisés: se você não fizer isso, tanto você quanto esse povo vão perecer. Então é importante distribuir as tarefas, repartir as responsabilidades. Isso é bíblico, vai proporcionar o crescimento das pessoas que estão sob a nossa direção e também a nossa saúde emocional. A referência é qual, pastor? Êxodo 18, 18. Segundo conselho para a gente diminuir a pedra. Diminuímos a pedra quando examinamos o nosso fardo e a razão de carregá-lo. E agora a referência é Mateus 11:30. Examinamos o nosso fardo e a razão de carregá-lo. Mateus 11:30 é novamente uma fala de Jesus, quando ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos lugares aqui na frente, pessoal. Ora, se o jugo de Jesus é suave, se o fardo de Jesus é leve e a sua carga está pesada, então existe uma boa probabilidade de que essa carga que você está carregando não foi Jesus que te deu. Talvez seja uma carga que você pegou para você. Ou que alguém jogou para você e você segurou. Então examine o seu fardo. Esse fardo é realmente o fardo que Jesus te deu? Ou é um fardo que você pegou para você? Não apenas examine o seu fardo, examine a sua razão de levar o fardo. Porque muitas vezes, por uma motivação oculta, nós fazemos a coisa certa do jeito errado. Imagine, por exemplo, um menininho que na infância dele ele foi muito desvalorizado, foi muito pisado, as pessoas não davam nada por ele, e ele enfrentou isso e falou: eu vou provar que eu tenho valor. Eu vou provar que eu sou importante. Eu vou provar que eu sou capaz. De que maneira esse menininho, que agora é um homem, é um pastor, vai carregar os fardos da sua vida? Como ele vai lidar com as situações? Eu costumo dizer que tem gente que vive para viver e tem gente que vive para provar. E viver para provar, o fardo é pesado. O jugo não é leve. Então, se eu vou para o ministério carregando essa motivação oculta, se eu vou pegar esse fardo achando que eu tenho que provar algo para mim e para os outros, vai ficar pesado. Então, às vezes, não é tanto o peso, é a maneira como você carrega o peso. É o motivo pelo qual você carrega o peso, do jeito que você carrega o peso. E daí a importância do autoconhecimento. Mais uma vez. Porque se eu não me conheço, eu não dou conta de que eu faço isso. E imagino que esse jeito de viver é o único jeito que existe. Meu irmão, minha irmã, talvez seja o único jeito que você conhece. Mas não é o único jeito que existe. Sempre existe um outro jeito de viver. Um jeito mais saudável, mais equilibrado. Terceira e última dica para a gente diminuir a pedra. Diminuímos a pedra quando compartilhamos os sentimentos e emoções. Compartilhamos os sentimentos e emoções. E agora o texto é Gálatas 6:2. Em Gálatas 6:2 está escrito: levai os fardos uns dos outros. Levai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Vocês já repararam que a matemática divina é muito especial? Porque na matemática divina, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente
divide as tristezas, elas ficam menores. E quando a gente divide as alegrias, elas ficam maiores. Já repararam isso? Alegria dividida aumenta. Tristeza dividida diminui. Então, seja na alegria, seja na tristeza, é bom dividir. É sempre bom compartilhar. Às vezes, nós nos damos conta de que o nosso fardo está muito pesado. Nessas situações, existe a possibilidade de que alguma motivação oculta esteja nos sabotando. Imagine um piloto de avião, e ele está pilotando o seu avião, mas ele vê que o avião está muito pesado. E ele estranha, e ele fala assim, poxa, os motores estão funcionando normalmente, a carga já foi pesada, o vento não está tão ruim, mas esse avião está tendo dificuldade. Qual é a explicação? Entrou um clandestino nesse avião. Tem alguém ali escondido que está fazendo o avião ficar mais pesado. Muitas vezes nós carregamos um clandestino no avião da nossa alma. Eu estava há alguns anos falando num encontro de pastores, assim como o nosso, lá em Minas Gerais. E o tema também era saúde emocional. Isso lá em Minas. Quando eu terminei a palestra, um colega chegou com o celular e me mostrou, pastor, olha aqui essa piada. Eu fui olhar o celular, era uma piada de baiano. Piada de baiano, vocês já sabem, né, meus irmãos? Baiano é o que na piada? Preguiçoso. Assim como piada de português. O português é burro. Na piada de baiano, o baiano é preguiçoso. Eu já tinha visto aquela piada. Aí eu olhei, aí ele me mostrou, e eu ri e disse, muito engraçado, né? E ele falou, eu sou baiano. Aí falei, Que armadilha você me aprontou. Pois é, até a gente querendo ser simpático, a gente desagrada, né? Pois. Ele falou assim, está lá em Minas, cara, é o campo mineiro, baiano, o que você está fazendo aqui no meio dos pastores mineiros? E ele disse, eu sempre ouvi piadas assim. E eu não quero que pensem que eu sou preguiçoso. Isso me ofende, isso me entristece. Quando alguém faz uma piada, aí eu sinto que as pessoas estão me julgando. Então eu faço de tudo para ninguém falar que eu sou preguiçoso. Então olha a dificuldade desse pastor, né? Ele não vai conseguir tirar uma soneca depois do almoço. Não vai conseguir dormir até mais tarde. Não vai conseguir viajar de férias. Qualquer instante de relaxamento, vai acender uma luzinha vermelha na cabeça dele. Estou sendo preguiçoso. E aí isso vai fazer com que ele carregue o fardo da sua vida de uma maneira complicada. Às vezes nós também temos que lidar com esses clandestinos. Então, só para a gente terminar, algumas dicas para você lidar com os clandestinos emocionais. Tá? Primeira dica. Vamos lá. Identifique o clandestino. Enquanto eu não sei que uma coisa existe, eu não posso mudar. Ela é inconsciente, é automática, sempre esteve comigo, eu não percebo. A partir do momento em que eu identifico algo, aí sim eu tenho uma escolha. Posso manter ou posso alterar. Algumas das dinâmicas que nós vamos fazer hoje vão ter como objetivo exatamente esse autoconhecimento, para que eu investigue possíveis clandestinos na minha vida. Primeiro passo. Se está pesado, irmão, comece a caçar o clandestino. Se está pesado, não é o jugo que Jesus te deu, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se está pesado, tem um clandestino e eu preciso encontrar. Segundo passo, converse sobre o clandestino. Aí a importância de compartilhar, de dividir. Segredos são feitiços.
Quando você guarda um segredo, você é prisioneiro desse segredo, é vítima desse encanto. Quando você compartilha, quando você abre a sua alma, derrama o seu coração, o feitiço é quebrado. Você é liberto desse encanto. Claro que a gente precisa sempre escolher com quem a gente vai se abrir, com quem a gente vai compartilhar, mas dividir é muito importante. Então, primeiro passo, encontre o clandestino. Segundo passo, fale sobre o clandestino com alguém. Pode ser o seu cônjuge, pode ser um parente, pode ser um colega de ministério. Reparta. Terceiro passo, livre-se do clandestino. Abra a portinha do avião e dê um pé no clandestino, sem paraquedas, e diga assim: olha, eu não quero mais carregar você. Cansei. Não quero mais o seu peso na minha vida. Livre-se dele. Quarto passo. Se você não conseguir se livrar do clandestino, vigie o clandestino. Às vezes, pessoal, a gente não consegue botar o clandestino para fora. Às vezes ele quer voltar. Ou ele volta, né? A gente usa um wingsuit, né? Wingsuit, e aí sai voando e entra por outra porta. É quando você identifica que você tem uma dificuldade, você não consegue se livrar dela. E agora, pastor, eu sei que eu tenho isso, mas eu não consigo me livrar disso. Ainda. O que você faz? Vigia. Fica de olho, para que ele não controle você. Uma vez eu estava assistindo um documentário desses sobre a vida na África, e a leoa ia se esgueirando no matagal para atacar uma manada de zebras. E ela precisava chegar a uma certa distância para poder dar o bote e pegar as zebras. Uma zebra viu a leoa se arrastando na grama. E aquela zebra fez uma coisa muito engraçada. Ela começou a encarar a leoa. Tipo assim, estou vendo você. E ficou olhando. As outras zebras falaram assim: para que essa zebra está olhando? Olharam na mesma direção. E viram também a leoa. E fizeram a mesma coisa. Daqui a pouco tinha 20, 40 zebras, todas olhando na mesma direção e dizendo para aquela leoa: estamos vendo você. Coisa mais incrível. A leoa levantou, parou de se esgueirar, deu meia volta e foi embora. Porque ela viu que tinha perdido o fator surpresa. E assim, as zebras se livraram da leoa sem gastar energia. Se elas saíssem correndo, talvez ativassem na leoa o instinto da perseguição, que é próprio do predador. Tradução, Deus zebra. Para a leoa é Deus. Eu acho que não deu zebra. Às vezes, eu estou para pregar. Vai começar o culto. Eu preparei o sermão. E com toda sinceridade, eu quero agradar a Deus e eu quero abençoar as pessoas que vão ouvir. Pureza de alma. Deus está vendo. Eu quero isso. Com sinceridade. Eu quero isso. Mas eu não quero só isso. Eu também quero que as pessoas gostem de mim, achem o sermão bonito, fiquem satisfeitas comigo, fiquem admiradas da minha fala. No final do culto, apertem a minha mão, digam: pastor, o sermão foi uma bênção. Sabe o que eu quero? Eu quero aquele tapinha na cabeça. Você é um bom menino. Que eu queria lá quando eu era criança. E que eu ainda quero até hoje. E eu odeio isso. Porque é insegurança. É vaidade, é orgulho, é soberba. É querer roubar de Deus a glória que é dele. E é esse clandestino que me deixa nervoso antes de pregar, que me deixa nervoso antes do culto. E aí o que eu faço é olhar para a leoa. E eu falo assim: olha, eu estou vendo você. Eu queria ser maduro o bastante, seguro o bastante para não ter você na minha vida. Mas eu ainda não sou. Agora,
eu estou vendo você. Eu sei que você está aqui. Mas eu não vou agir por você. Eu sei que você está aqui. Orgulho, vaidade, segurança, eu sei que você está aqui. Mas eu não vou deixar que você me controle, que você me domine. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer por aquela outra motivação, que é agradar a Deus e abençoar as pessoas. E aí tudo fica tranquilo. O coração bate mais devagar e a gente vai fazer o que a gente tem que fazer do jeito que a gente tem que fazer. Pessoal, fazer a coisa certa pela razão errada é muito perigoso e muito comum. Então hoje, algumas coisas que a gente vai fazer aqui terão o objetivo de ajudar a gente a se enxergar, talvez até a identificar alguns clandestinos que a gente carrega e dividir, compartilhar. Porque falar a respeito é parte do processo de cura. Tá bom? Pode fazer a pergunta? Fala, querido. O clandestino ele pode ser impulsionador também? Impulsionador? Ou você adaptar aquela rotina da pressão e acabar achando que ele te ajuda a andar no limite? Bom, muitas pessoas acham que isso é legal. Tá? Vamos pensar no Napoleão Bonaparte. Napoleão foi o cara que quase conquistou o mundo. Por quê? Porque ele era complexado. Quem quer conquistar o mundo é complexado. Ele era baixinho, não é? Tampinha, deve ter sofrido muito bullying na escola e quis ser um grande homem. E algumas pessoas acham que isso é bom, sabe? Eu não acho que isso seja nada bom. Eu devo a minha superação aos obstáculos que eu tive. Olha, se você está vivendo para provar, ao invés de viver para viver, você está perdendo a sua vida. E talvez destruindo a vida de muitos outros. No caso do Napoleão foi o que aconteceu. Então é sempre melhor botar o clandestino para fora e viver para viver, não viver para provar. Fala, pastor Ronaldo. Não sou da área psicológica, mas eu já identifiquei que algumas pessoas têm esse clandestino como algo a ser afagado. Ele gosta de ser chamado de coitadinho. Tem a ver? Se ele precisa ter esse tratamento que alguém tem piedade dele, isso o mantém na condição de refém ou de precisando de ajuda. Eu penso, pastor Ronaldo, que é característico do ser humano querer ser amado. Querer ser amado. E desde que o pecado entrou no mundo, está tudo bagunçado, né? E, inclusive, pelo que serei amado? Alguns se constroem na vida de tal maneira que o se sentir amado é se fazendo de coitadinho. Porque quando eu estou doente, as pessoas pegam leve comigo, exigem menos de mim, me dão atenção. Essa é uma maneira. A mesma maneira é se tornar orgulhoso, não preciso de ninguém, sou autossuficiente, dou conta de tudo. O objetivo é sempre o mesmo, no final. É ser amado. Porque esse é o anseio natural do ser humano. Porém, a vontade de Deus é que a gente sinta que a gente é amado por quem a gente é. E não pela nossa performance, ou pelas nossas necessidades, ou por qualquer outra coisa. Pois não, pastor? A frase, há quem vive para viver e há quem vive para provar, é sua. É. E, na verdade, ela resume muito da nossa vida. Simples e objetivo. Porque se a gente fica nessa só para provar, você... O pastor estava conversando comigo e ele disse o seguinte... Essa frase é virar a chave da cabeça. Um pastor estava conversando comigo e ele me disse: Marcelo, você já viu nas Olimpíadas que tem aquele cara que dá um salto e aí começa a levantar a plaquinha? 10, 9, 8,5. Falei, já. Aí ele me disse: eu ando pela vida como se as pessoas à minha volta estivessem levantando plaquinhas para mim. Coitado. Mas isso é mais comum do que a gente imagina, né, pessoal? E a gente se pergunta, qual nota que estão me dando? Será que eu estou agradando? Agora, você imagina um pastor desse, como é que vai ser o ministério dele? Vai ser um jugo suave? Vai ser um fardo leve? Com certeza não. Daí a importância da gente se conhecer e a gente entender que não tem só esse jeito de viver. É o único jeito que eu sei. Mas não é o único jeito que existe.
Então eu posso aprender um outro jeito. Combinado? Eu queria trabalhar um pouquinho com vocês. Então, a gente vai formar agora grupos de 5, tá bom? As irmãs vão formar um grupo só delas. Pegue aí as cadeiras, arraste as cadeiras e vamos nos agrupar de 5 em 5. E a gente vai fazer algumas dinâmicas a partir de agora. E nós vimos? Estranho conhecidos, tem até. Não, não tem não.